E aí, galera, sensacional, dando continuidade ao nosso curso aqui, que está ensinando vocês a língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a concordância verbal. Pega o seu material para acompanhar aqui o nosso conteúdo. Vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, há uma regra geral de concordância verbal. O que é que essa regra geral diz? O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Então, significa dizer que se o sujeito estiver no singular, o verbo precisa também ficar no singular, concordando o número. Se o sujeito estiver em primeira pessoa, o verbo tem que ficar em primeira pessoa, concordando com ele. Se estiver em segunda, concorda com a segunda e em terceira, concorda com a terceira. Vou repetir a regra geral. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Nós já aprendemos aqui no curso como se encontra, como é que se acha o sujeito em uma oração. Acha-se o sujeito perguntando quem é que ou o que é que. Lembra destas aulas? Pois é. E aí eu vou agora aplicar nesta frase daqui. Existem muitos alunos inteligentes. Ora, como eu estou falando sobre concordância verbal, o que importa para nós é o verbo. Sensacional? Qual é o verbo daqui? Existem. Quem é que existe ou o que é que existe? Muitos alunos inteligentes. Que é o que da oração? O sujeito. O verbo concorda com o sujeito. O sujeito está no singular ou no plural? Exato. Então, o verbo tem que ficar também no plural, concordando com ele. Aqui, os alunos, sou eu? És tu? Não, ele. Terceira pessoa. Então, o verbo tem que ser terceira pessoa. Eu existo primeira, tu existes segunda, ele existe terceira. Nós existimos, vós existis, eles existem. Ou seja, o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Cara, tenha muito cuidado. João chegou à casa de Maria. Qual é o verbo? Chegou. Quem é que chegou? João. O verbo concorda com o sujeito, ok? Alguns casos especiais chamam a atenção. Por um exemplo, quando eu tenho a partícula se, que por algum motivo as pessoas confundem o se com índice de determinação do sujeito e partícula passivadora. Mas você tem que estar focado nas perguntas. Quem é que e o que é que? Na aula sobre vozes verbais, inclusive, nós ensinamos isso para vocês. Olha só, vende-se esta casa. Quem é que vende-se? Não tem resposta. Mas o que é que se vende? Esta casa. Esta casa é o sujeito da oração. E o verbo tem que concordar com o sujeito. Lembra? Esse se vai ser um o quê? Partícula passivadora. Esse sizinho aqui é uma partícula passivadora e esta frase está na voz passiva sintética. Tudo bem? Vamos para a frase abaixo. Vendem-se estas casas. Quem é que se vende? Não tem resposta. O que é que se vende? Estas casas. Estas casas é o que da oração? Sujeito, que está no singular ou no plural? No plural. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Por isso fica, vendem-se estas casas. O verbo está concordando com o sujeito. Não é sensacional? Galera, claro que isso pode cair na sua prova, mas o normal é que caiam casos especiais. A gente tem que estar atento para estes casos especiais. E o primeiro deles, inclusive, é o verbo haver. Cara, olha esse macete que eu vou lhe ensinar. Quando o verbo haver estiver no sentido de fera, ele obrigatoriamente ficará no singular. Quando o verbo haver estiver no sentido de fazer, existir, realizar e acontecer. Quando o verbo haver estiver nesses sentidos,
ele ficará no singular. De maneira que eu digo assim, ó, houve alguns acidentes no feriado. Perceba que o verbo haver aqui equivale a dizer existiram ou aconteceram alguns acidentes no feriado. Então, não pode ser erro muito comum. Houveram alguns acidentes. Qual é a construção correta? Houve alguns acidentes. Massa? O pior não é isso. O pior é que este verbo sendo impessoal, ele transmite, ele passa a impessoalidade dele para outro verbo. É o que ocorre, por exemplo, em pode haver mais pessoas ali. Eu tenho aqui o verbo haver e eu tenho um verbo que está auxiliando ele, que é o verbo poder. Se aqui fosse o verbo existir, seria assim, ó. Podem existir mais pessoas ali, porque o verbo existir não é impessoal. Qual é o caso especial? É o verbo haver no sentido de fera, fazer, existir, realizar e acontecer. De maneira que ele passa a impessoalidade dele para o outro verbo. E não é podem existir mais pessoas ali. Fica também no singular. Pode existir. Sensacional, galera? Então, primeiro caso especial que nós aprendemos, que provavelmente estará nas suas provas. O verbo haver no sentido de existir. Ele é um verbo impessoal. Rodrigo, só existir? Não. No sentido de fazer, existir, realizar e acontecer. No sentido de fera. Sensacional? Vamos para a nossa segunda regrinha. Agora eu vou falar para vocês sobre o verbo ser. O verbo ser concorda com o numeral. Então, se ele estiver próximo de um numeral, ele vai fazer a concordância com esse numeral. De maneira que eu digo, ó, hoje, 1 de agosto. 1 é um numeral que está no singular. Então, hoje é 1 de agosto. Hoje são, olha como vai ficar, são no plural, porque o verbo ser concorda com o numeral. Esse numeral está no singular, este numeral está no plural. O verbo ser concorda com o numeral. Ok, galera? 5 horas da tarde. Qual é a forma correta? Eu pergunto para você. É 5 horas da tarde ou são 5 horas da tarde? Como eu tenho 5, eu vou ter que fazer com que o verbo fique no plural para concordar com ele. Portanto, são 5 horas da tarde. Algumas gramáticas defendem a ideia de que com dia a palavra dia está implícita. Então, algumas gramáticas vão ter a seguinte construção. Hoje é dia 3. Se aparecer a palavra dia, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Hoje é dia 3. Mas mesmo que não apareça, algumas gramáticas dizem que é facultativo. Hoje é 3 ou hoje são 3. Agora, se você estiver fazendo prova e tiver as duas opções, lembre-se da regra que eu lhe ensinei. O verbo ser concorda com o numeral. Então, a melhor concordância é hoje são 3. Essa é a correta. Hoje é 3, é aceito. Correto? Beleza. Vamos agora para o nosso terceiro caso. Primeiro, haver no sentido de fera. O verbo haver é impessoal. Segundo, o verbo ser concorda com o numeral. Muito bem. E agora, a terceira regra, com expressões partitivas. O que são essas expressões partitivas? São expressões que indicam parte. A maioria das pessoas. Grande parte de. Ok? Olha só. A maioria das pessoas, exercícios físicos. Qual é a concordância correta?
a maioria das pessoas faz exercícios físicos ou é a maioria das pessoas fazem exercícios físicos? Quando eu tenho essas expressões partitivas, a concordância é dupla, de maneira que tanto pode ser a maioria das pessoas faz exercícios físicos, como também está correto se eu escrever a maioria das pessoas fazem exercícios físicos. Com expressões partitivas, tanto faz, singular como plural. Legal, galera? Vamos para um outro exemplo? Grande parte dos homens mente. Olha, tá correto aqui, grande parte dos homens mente? Corretíssimo. Se está grande parte dos homens mente, concorda com grande parte, que é o singular. Eu posso também colocar no plural, ficando grande parte dos homens mentem. E ficando mentem, concorda com homens. Correto, galera? Bom, estamos começando com o pé direito a nossa aula sobre concordância. Eu vou apagar o quadro e vou mostrar para vocês os próximos casos, ok? Vamos lá então fechar essa nossa aula de concordância. Eu já falei para vocês da regra geral, o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Já falei para vocês de alguns casos especiais, como por exemplo, o verbo haver no sentido de existir, o verbo ser, que foi um outro caso aí especial que eu falei para vocês, e expressões partitivas. Cara, eu preciso agora falar um pouquinho sobre o sujeito composto. O que é um sujeito composto? É quando eu tenho mais de um núcleo no sujeito. É o caso aqui, ó, por exemplo, o padre e o fiel. Eu quero completar com o verbo chegar. Então eu digo assim, ó, o padre e o fiel chegaram. Quem é que chegou? O padre e o fiel. O sujeito aqui é um sujeito chamado de sujeito composto. Quando isso ocorrer, eu vou lhe ensinar um macete. Substitua pelo pronome composto. É como se eu dissesse assim, olha para mim. O padre e o fiel. Esses dois equivalem a eles. Substitui pelo pronome. Então, eles chegaram. Concorda comigo? O verbo precisa concordar com os dois núcleos. Os dois núcleos. Se eu dissesse aqui, ó, por um exemplo, o médico e o paciente saíram. Olha, o médico e o paciente saíram. Quem é que saiu? O médico e o paciente, ou seja, eles. Se eu disser eu e você somos amigos, eu e você equivale a nós. Então, a concordância é somos amigos. Gostou desse macete? Qual é o grande problema? Ele pode inverter, porque se o sujeito vier antes do verbo, tem uma concordância. Se o sujeito vier depois do verbo, tem outra concordância. E eu coloquei aqui para vocês. Essa concordância tanto poderia ficar no plural, concordando com os núcleos, como poderia ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo por atração. De maneira que se eu disser para vocês aqui, olha, chegaram, o padre e o fiel, está correto. Nesta forma, ele estaria concordando com quem? Com o padre e com o fiel. Se eu disser chegou o padre e o fiel, está correto, concordando com o núcleo mais próximo. Vale lembrar que isto não ocorre no caso de cima, apenas quando o sujeito vem depois do verbo. É o que a gramática chama de sujeito composto
posto, ok? Olha só, o mesmo vale para aqui. Eu posso dizer, ó, o médico e o paciente, posso dizer saíram, sim ou não? Se eu disser saíram, está concordando com o médico e com o paciente. Ou pode ser também como saiu, agora está concordando apenas com o núcleo mais próximo. Então, com o sujeito composto, ou ele concorda com os dois núcleos ficando no plural, ou concorda com o mais próximo. Mas precisa vir o quê? Pós-posto. Se ele vier anteposto, ele tem que obrigatoriamente ficar no plural. Sensacional, galera? Vamos lá comigo. Nomes de lugares no plural. Existem vários lugares que possuem o seu nome no plural. Estados Unidos, Alagoas, Minas Gerais. Com esses nomes de lugares no plural, o que vai determinar a concordância é a presença do artigo antes dele. Então eu digo assim, olha, Estados Unidos, construiu, Estados Unidos construiu um muro. E o verbo, mesmo Estados Unidos sendo plural, ficará no singular. Agora, se eu tenho Estados Unidos e coloco um artigo antes dele, ficará os Estados Unidos construíram, olha, construíram, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês como vai ficar, ó, ficar corretinho aí, ó, Estados Unidos construíram um muro, Por que é que vai ficar construíram? Em virtude desse artigo daí. Sensacional, galera. Olha, Minas Gerais exporta leite. Quem é que exporta leite? Minas Gerais. Agora eu vou colocar um artigo e fica: as Minas Gerais exportam leite. Veja como vai ficar a concordância desses nomes de lugares. Eu digo aqui, olha, Alagoas encanta por sua beleza. As Alagoas encantam por sua beleza. Sensacional, galera? E aí, a última regra que eu tenho para dar para vocês é quando eu tenho o verbo parecer mais o infinitivo. Com o verbo parecer mais o infinitivo, o que é que vai ocorrer? Ou o verbo parecer vai para o plural, ou o verbo no infinitivo vai para o plural. Numa locução verbal, nunca os dois vão para o plural. E o normal, inclusive, é que o primeiro vá para o plural, porque o primeiro ele é chamado de auxiliar, o segundo verbo é chamado de verbo principal. Entre o auxiliar e o principal, quem é que trabalha mais? Claro, o auxiliar, o principal quase não trabalha. Não é assim? Então, olha só, se eu dissesse para vocês, os alunos irão passar. Quem é que irá passar? Os alunos. Irão está no plural, porque esse irão é o verbo é o verbo auxiliar, e o auxiliar trabalha. O outro só fica no infinitivo, que é passar. Percebe? Aqui eu tenho a seguinte construção. As pessoas parecem estar mais felizes. Eu tenho, portanto, o verbo parecer, que é um verbo auxiliar. Auxiliar sempre o primeiro verbo. E eu tenho estar, que é um verbo principal. Então, eu tenho um verbo um verbo auxiliar, um verbo principal aqui, e é o verbo parecer mais o infinitivo. Observe que ele está terminando em R. Ou flexiona o verbo parecer, ou flexiona o outro verbo no infinitivo. De maneira que fica assim, olha, as pessoas parecem estar mais felizes. Fiquem pasmos agora. Olha essa outra concordância possível. As pessoas parecem estarem mais felizes. E aí, neste caso daqui, quem é que vai concordar? O outro verbo. É um caso excepcional de concordância. Bom, chegou o momento agora de você fazer os exercícios. Pega a apostila,
faça os exercícios de nível fácil, de nível médio e os exercícios de nível difícil. Um abraço e até o próximo encontro.